Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Cláusula Livre, um podcast para conversar com gente que inspira a gente. Eu sou Madeira e aqui nós trazemos toda semana alguém que inspira muita gente, pessoas que estão na sociedade fazendo história e prestando uma grande contribuição para o aperfeiçoamento, o aprimoramento da nossa sociedade. Hoje eu recebo aqui com muita alegria um dos candidatos ao governo do estado do Maranhão, André Luiz, Partido Missão, e ele vem aqui, já vem conquistando muitas pessoas por onde tem passado, e aqui nós vamos conversar com ele sobre sua história, sua vida e fundamentalmente sobre as suas ideias de governo, como governar um estado tão complexo e tão gigante quanto este Maranhão de 217 municípios. André, seja muito bem-vindo, que alegria tê-lo aqui nesse nosso podcast, que é um podcast feito para conversar com gente que inspira a gente. Você certamente é uma pessoa que vem inspirando muita gente, que gosta de política e que quer fazer política. Que experiência André Luiz tem como cidadão, como profissional, que lhe habilita, que lhe dá entusiasmo para entrar para a política e pensar em governar o Maranhão? Vamos lá, primeiro eu quero agradecer o convite, Madeira, para mim é um prazer estar com vocês, batendo esse papo. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa e comunicar, porque esse é o desafio, de comunicar algo novo, né? Nessa ideia de apresentar um novo jeito de governar o estado do Maranhão. Meu nome é André Luiz, sou candidato ao governo do Maranhão pelo Partido Missão, e para mim é uma oportunidade incrível poder falar um pouco com essa troca de ideia, né? Esse bate-papo aqui, a gente pode falar coisas do coração mesmo, com essa ideia de conectar com o nosso povo, né? Eu acho que a gente tem uma construção de uma vida profissional, mas, sinceramente, hoje eu tô contaminado com algo que aconteceu. Contaminado, a palavra melhor seria contagiado por algo que aconteceu agora há pouco à tarde, né? Entre meu trabalho, a questão da política, que eu venho acompanhando a construção do Partido de Missão desde o início, né? Porque eu moro em São Luís, definitivamente desde 2019, mas já morei aqui em 2005 nessa tentativa de ficar aqui na terra da família da minha esposa, né? Tive que voltar para São Paulo para trabalhar e agora desde 2019 eu estou aqui de volta. E quando a gente voltou para São Luís, eu me dediquei a um restaurante que não deu certo, me dediquei a outros negócios que eu acabei me estabilizando mais na questão da construção civil, mas o que mais eu tive êxito foi na questão da minha vida congregacional, trabalho na minha comunidade, né? Que eu sou membro de uma comunidade de fé e lá eu tenho a oportunidade de cuidar de adolescentes. Agora eu estou licenciado, mas eu ainda cuido desses adolescentes. E agora à tarde eu estava com um deles, né? Pedindo conselho para mim, começando a namorar, querendo entender como desenvolver a sua vida, porque pelas bondades de Deus eu sou casado com a mesma namorada de adolescência desde os 19 anos, né? Tenho 2 filhos, casei a minha filha mais velha há pouco tempo atrás, e eu sei que foi Deus que deu graça para eu poder permanecer com a mesma esposa até hoje e servir de referência para os meus, né? Então eu acho que esse é um ponto que eu queria falar, que vem na minha mente agora. Cuidar de pessoas e instruir, né? Porque a nossa juventude ela carece de exemplos na nossa sociedade, né? Carece de referências e de inspiração. Senhor, de inspiração, né? Então, pelas bondades de Deus, a gente teve essa oportunidade de conversar e aconselhar. E é um jovem que assim, uma bênção estar acompanhando o crescimento deles. E olha que decisão interessante que ele tomou, de esperar quase 1 ano e meio, 2 anos para começar de fato a namorar. Ele decidiu fazer uma corte. Já ouviu falar disso? A corte é uma construção de um relacionamento. Uma construção de um relacionamento, uma coisa orgânica, preparada. Para daqui a 2 anos começar o namoro, de fato, aí eu já oro, peço a Deus para que eles permaneçam tranquilos e casem com as mulheres da sua juventude, como diz a palavra do Senhor, né? Para desfrutar a vida com a sua mulher da juventude. Mas ele me surpreendeu, ele foi além de esperar a corte, né? De passar por esse processo para começar o namoro santo, e é uma bênção. Então, eu queria falar isso. Para mim, essa oportunidade de cuidar de pessoas que eu tive a partir do trabalho na comunidade de fé da PIB São Luís. E são, tu diria que a tua experiência de vida, do que tu viveste em alguns momentos, e como cidadão, como cristão, tu acha que isso te habilita, ou te dá as condições necessárias para governar o Maranhão? Como é que tu olha isto para governar o Maranhão, o André Luiz, olhando para o Estado como gestor, como governador? Ô Madeira, eu enxergo do jeito que a Bíblia ensina. Por mais que nós saibamos que o Estado é um Estado laico, não tem como um governador não levar em consideração, não ser um reflexo daquilo que ele acredita, dos seus princípios, né? Para mim é chegar do reino de Deus. E o reino de Deus ele é estabelecido por pessoas que estão conectadas com o céu. É o que eu acredito. É importante respeitar a todos, né? Estamos em um Estado laico, mas os princípios que vão nortear essa minha apresentação são os princípios do Evangelho. É o que eu acredito, é o que eu venho desenvolvendo há mais de 25 anos, desde quando eu me converti. Com 16 anos eu permaneço na igreja, faço parte de uma comunidade de fé, sou membro da primeira Igreja Batista de São Luís, lá que está fazendo já 119 anos, e
querendo mostrar que há um jeito de se viver conectado com o céu aqui na Terra. Então, para mim, sim, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus ele é estabelecido quando homens estão conectados com o céu, não emocionados com o que as pessoas acham que é importante aqui. Quando você está conectado com o céu, você não está tão preocupado com o que normalmente as pessoas aqui estão preocupadas. É por isso que eu apresento um jeito de fazer governo diferente, desprendido, sem essa loucura de ser poderoso, sem essa loucura de ganhar muito dinheiro. Não, a gente está querendo fazer história e o Partido Missão ele tem juntado essas pessoas que querem de fato fazer história, que não estão querendo ter êxito financeiro, êxito social, não. A gente está querendo mudar o jeito de se fazer as coisas no Brasil e o Maranhão está conectado com o projeto nacional, né? Renan Santos vem conectando essas pessoas por meio do Partido Missão e abrindo espaço para pessoas comuns como eu fazer política. Eu sou uma pessoa comum, sociedade civil organizada. O Missão tem berço, digamos assim, no MBL, quer dizer, o Movimento Brasil Livre. Esse movimento faz com que a tua candidatura em São Luís seja uma candidatura conectada com um projeto nacional, ou ele tem um componente, um viés maranhense mais específico, ou ele está dentro de uma engrenagem nacional? Como é que tu diria isso? Ele é os dois, mas vou explicar com clareza. O Partido Missão tem um plano de Brasil. Está bem claro no Livro Amarelo. Inclusive, eu quero convidar você a entender o Livro Amarelo e ouça as ideias do Partido Missão, porque nós temos um plano nacional de desenvolvimento mesmo, para todos os estados da federação. Mas esse projeto, que é nacional, ele precisa ser contextualizado à realidade de cada estado. E isso que eu tenho feito nesse último ano. E agora, nesse peito, nós estamos apresentando para o nosso povo colocar em avaliação com os que estão concorrendo comigo ao Palácio dos Leões. Então, ele é os dois. Ao mesmo tempo, ele é um plano nacional, mas ele foi minuciosamente inspirado nesse projeto para fazer algo contextualizado, levando em consideração as nossas potencialidades, né? A realidade do Maranhão especificamente. Exatamente. Olhando mesmo assim, o nosso projeto é olhar a potencialidade de cada município, olhar cada município com esse olhar de desenvolvimento, de enriquecimento, de emancipação, porque para nós, e deveria ser para todos, a cidade vem de polis, que é cidade emancipada e que não depende de outras. Eu falo muito, isso acaba sendo até meio repetitivo, mas essa é uma verdade. 217 municípios que pararam de querer crescer. Se desmembraram de outros municípios, mas desistiram de dar certo. O Maranhão, se for olhado sob uma perspectiva geográfica, histórica, são vários Maranhões. Quer dizer, o Maranhão da Baixada é um, do Sul é outro, do Sudeste, do Centro. São diversos estados dentro de um mesmo estado. Como é que o André Luiz vê essas diversidades, esses diversos Maranhões, e para pensar em governar com uma uniformidade, com um projeto de gestão? Eu vejo como uma bela oportunidade, porque você tem biomas diferentes, são mais de 5, a gente consegue ver potencialidades em cada lugar em específico. E o que a gente precisa fazer é tirar da cabeça a possibilidade de ter um governo como se fosse uma nave que cuida de tudo como se fosse a mesma coisa. Não tem como. A gente vai precisar fazer o cuidado de entender o que é importante para cada município. Para ser bem claro, as necessidades de Barreirinhas, por causa lá dos Lençóis, não são as mesmas de Centro do Guilherme ou Centro Novo do Maranhão. Aquela população lá precisa de liberação da AMN para poder explorar o ouro que está lá. Essa população que está aqui precisa de mais acesso para que o turista desenvolva cada vez mais aquela região. Então a gente vai ter que olhar com cuidado cada município. Mas o que é bem claro dessa proposta do Partido Missão é que nós vamos fazer com que todas as secretarias, Madeira, ela persiga o crescimento. Todas as secretarias têm esse viés. Tudo que vai acontecer no nosso estado vai estar com esse foco de fazer o nosso estado dar certo. E aí, o que hoje pode parecer assustador pelo fato de vários biomas, 217 municípios, vai se provar ao longo do tempo uma oportunidade para que todo mundo se perceba contemplado, olhando a potencialidade de cada um. A gente perde muito com essa questão, principalmente por uma preguiça da nossa classe política de fazer dar certo aos municípios. É uma preguiça. Começa o projeto e para pelo meio. O Maranhão está repleto de projetos que foram largados pelo meio do caminho. O Maranhão, no governo antigo aí, uns anos atrás, criou uma figura das gerências regionais. Parecia um projeto, administrativamente falando, de descentralização bem interessante. O Maranhão tem a dimensão geográfica da Itália, é uma coisa muito grande. Nesse cenário,
O Partido Missão, André Luiz, já percebeu ou já estudou essa realidade de compreender que é preciso governar o Maranhão da Baixada de um jeito, dos Lençóis de um outro, do sul do Maranhão de outro, que tem as diversas vocações. Como é que se descentralizaria essa administração a partir de São Luís, André? Qual é a tua visão sobre essa governança, digamos assim? Eu não imagino o que vai acontecer a partir de São Luís. Não acredito nisso. E uma das minhas ideias, a gente está ainda discutindo a possibilidade de fazer isso na prática, é que eu, como governador do estado, já abri mão de morar no palácio, que para mim não faz sentido nenhum. Aquela riqueza não é o que a gente quer. A gente quer um governo austero para fazer economia mesmo e cuidado com o dinheiro público. Mas o que eu queria mesmo era que a gente morasse um tempo em cada município do nosso estado, para que o governo se comporte como um pivô de crescimento daquele município. De verdade, eu queria que a máquina mudasse para cada município de tempos em tempos para poder desenvolver, colocar uma nova agenda de desenvolvimento naquele município e deixar tocando para poder pular para o outro. Não uma coisa centralizada na capital para olhar para esses estados, para esses municípios com aquele olhar sempre como se fosse uma despesa. Por exemplo, a última decisão da construção de uma nova sede dos Palácios dos Leões na região tocantina, para nós não é interessante. Você cria uma nova despesa e não muda de fato a economia local. O que vai fazer esses estados, esses municípios se desenvolverem é uma ação forte do governo para olhar as potencialidades que lá já estão. Tu diria que teria um diálogo com os prefeitos? Teria uma feição municipalista nesse jargão que se usa no dia a dia? Como seria a relação André Luiz, governador, com os diversos prefeitos do Maranhão? Ô Madeira, aí você me dá a oportunidade de falar uma coisa assim que é fantástica. Eu quero convidar você a entender o que nós estamos fazendo. O Partido Missão tem um projeto que já está conectando com muitas pessoas, mas no próximo pleito para as prefeituras vai explodir. Porque a lei de responsabilidade gerencial, ela coloca parâmetros por meio de indicadores de desenvolvimento para que todos os prefeitos possam perseguir o crescimento. A gente propõe a mudança do caminho do dinheiro. Hoje o dinheiro vem por meio do fundo de participação dos municípios, fundo partidário, ou a maioria que movimenta as prefeituras são as emendas. A gente quer fazer com que o recurso venha para as prefeituras porque elas que estão, de fato, cuidando das pessoas. É o executivo. E isso é um problema nacional, né? Tanto que o governo federal e os governos estaduais também ficam dependendo do dinheiro que vem dos seus deputados por meio das emendas. E a gente quer mudar o caminho do dinheiro para fazer com que os prefeitos tenham protagonismo. Hoje o prefeito ele tem projetos, mas ele não consegue entregar porque ele fica o tempo todo correndo atrás de recursos por meio das emendas. E, lamentavelmente, a gente está envolto aí de diversas denúncias de pressão dos deputados que mandam as emendas e querem 25%, como já provado na condenação de Josimar Maranhãozinho. Então, só nós do Partido Missão estamos colocando o dedo na ferida, falando com clareza que esse caminho do dinheiro público não está dando certo. Alguém precisa parar com isso. E nós apresentamos uma alternativa. Essa alternativa é o projeto de lei de responsabilidade gerencial que vai mudar o caminho do dinheiro por um caminho de entrega. Se o prefeito que pegou o município com 10% de esgoto e não entregou com pelo menos 15% no fim do seu pleito, ele pode vir até se tornar inelegível. E se ele entregar, ele vai ter cada vez mais acesso a recursos para fazer cada vez mais. E ele pode sim, no futuro, fazer até um show do Wesley Safadão, trazer artistas para fazer a festa da cidade, mas como uma coroação da sua gestão. Não como algo para poder enganar o seu eleitor, porque ele passou 4 anos fazendo uma gestão sem cobrança nenhuma, sem meta nenhuma para cumprir. Então, a ideia de conectar com as prefeituras vai acontecer por meio disso. Não só recurso, mas é evidência, aquela... Como é que eu posso dizer? Aquela questão de colocar ele como prioridade nos municípios. O prefeito, ele é o poder executivo, ele tem que ter poder de execução. Ter protagonismo. Protagonismo, essa palavra que eu estava procurando. Muito bem. O Renan Santos falou em algumas vezes, que eu tive a oportunidade de ouvi-lo, até em debates, ele coloca uma questão muito interessante acerca dos municípios demasiadamente pobres, como se pretendesse que esses municípios fossem incorporados a outros municípios, porque não seriam, por assim dizer, autossustentáveis. Um estado que tem 217 municípios, muitos desses extremamente pobres, com população de 3, 5, 7 mil habitantes. Como é que o André Luiz olha esses municípios demasiadamente pobres para não seguir ou não essa linha pensamental de Renan Santos, de municípios que não são autossustentáveis, não serem incorporados a outros municípios? Não, eu sigo sim, eu acredito que a fusão de municípios ela é importante, mas o que eu quero deixar claro é que a fusão de municípios ela é no final, caso esse prefeito não persiga o crescimento. O que vai acontecer é que a fusão de municípios ela não vem antes
de um caminho para o prefeito desenvolver aquele município. O que a gente quer despertar... É um fluxo. É uma construção. O que a gente quer apresentar para o prefeito é um novo caminho. Recentemente, o Renan teve a oportunidade de participar lá da Marcha dos Prefeitos, lá em Brasília. E ele falou isso no palco. E toda a comunidade do Partido de Missão estava apreensivo como os prefeitos iriam receber, né? Mas eles receberam muito bem, entenderam que eles também estão reféns do Centrão, reféns das emendas, reféns de um município que não se desenvolve, e eles não conseguem enxergar o governo estadual como um braço amigo para fazer esse município dar certo. Então eu acredito que a fusão de municípios ela é uma punição para que dê certo, porque não tem jeito, nós sabemos como que é. E você que está nos acompanhando sabe, você contrata o professor, se ele não dá aula, você manda ele embora. Você tem aquela preocupação de dar aula, senão você pode perder seu emprego. Uma prefeitura não, um prefeito não, ele ganha ali, mas ele não tem compromisso nenhum de entrega, não tem preocupação nenhuma, e no final ele faz um show e ainda engana todo mundo. O prefeito ele pode vir a se tornar inelegível se ele não cumprir as metas dos indicadores, e aquele município, se não perseguir, porque é quase uma construção de um grupo. O prefeito ele tem que se tornar esse pivô de forças para fazer aquele município dar certo. E se essas pessoas se conectarem, os municípios todos têm possibilidade de se desenvolver. Agora, o município que não perseguir, não entender essa dinâmica, ele vai ser unificado com outros municípios que já perseguem isso. Mas lá no final... Seriam estruturadas metas que não alcançadas implicariam nessas mudanças Exatamente. De corporação de município. Há uma fala que eu achei interessante, numa dessas entrevistas tua, sobre a higienização da política, higienizar a política, é uma questão. O que é isso? Em que consistiria, digamos, essa dinâmica? Badeira, você que está em casa, que tem acompanhado, você sabe como tem sido cada vez mais assustador, quase que a gente se acostumando com o Maranhão no noticiário policial, né? Envolvido o tempo todo em corrupção e as pessoas achando que é normal a compra de votos. As pessoas começaram a falar disso com maior normalidade. Nós, Partido de Missão, defendemos 10 anos de cadeia para quem está vendendo e 20 para quem está comprando voto. Só quem está falando sobre isso somos nós, Partido de Missão. Então passa por esse caminho. Vai ficar até quando assim? A gente vai se acostumar? Vamos entregar os pontos? Aqui a gente está olhando quase uma terra arrasada e falando que isso pode dar certo, porque só quem acredita nisso somos nós, Partido de Missão, e estamos conectando com as pessoas que acreditam nessa possibilidade de viver num estado que não acha que a compra de voto é normal, que não acha que depender o tempo todo de Brasília para pagar nossas contas é normal. Nós nos tornamos dependentes de outros estados. Hoje, 82% dos nossos municípios são deficitários. Então, você percebe que está tudo incluso. O meu plano de governo ele apresenta algo, logo na sua segunda página, que é o diagnóstico. E o diagnóstico ele é bem claro. O Maranhão está cooptado por oligarquias que não querem fazer o Maranhão dar certo. Vem de uma oligarquia maior que governou o Maranhão há mais de 70 anos, e hoje ele é dividido por uma policentralidade de oligarquias espalhadas e dominando certos territórios do Brasil, do Maranhão. E esses territórios, eles são dominados por um exemplo que ficou claro na Operação Tândalo 2, que explicitou o escândalo lá de Turilândia, com o desvio de 56 milhões. E a pergunta que o nosso plano de governo e essa proposta faz para toda a população é bem clara. O que aconteceu em Turilândia aconteceu só em Turilândia ou acontece também no seu município? Será que o modus operandi daquela administração pública lá de Turilândia, ela é exclusiva? Ou todo o Maranhão está conectado com essa casta política do nosso estado que não quer fazer o Maranhão dar certo? Pelo que a gente percebe, está tudo conectado. Poucos municípios estão lutando para fazer a mudança disso. E o que é lamentável é que esse sistema ele acaba colocando todo mundo de refém, coloca a questão do assistencialismo como se fosse algo normal e as prefeituras como se fosse a fonte de renda. Por isso que aquela população recebeu o Paulo Curió quando saiu da cadeia com festa. Porque para eles estão recebendo o chefe que vai pagar o salário daquela prefeitura. A gente precisa mudar a mentalidade, mais do que mudar a mentalidade, Madeira, mostrar que a prefeitura não pode ser meio para enriquecimento. A prefeitura tem que ser meio para incentivar que aquele município dê certo, melhorando a vida das pessoas, não o meio de trabalho e renda. A prefeitura não pode ser caminho de trabalho e renda. A prefeitura tem que ser meio de melhorar a vida das pessoas. Quem melhora a vida na prática, quem produz riqueza são as pessoas, não é o governo. O governo não produz riqueza. Quem se eleger governador, e naturalmente esse é o seu projeto, né, André, de se eleger governador, vai naturalmente encontrar prefeitos no exercício do mandato, já no término do mandato, alguns no segundo
segundo mandato, término do segundo mandato, ou pelo menos a metade do primeiro mandato, se alcançar um segundo mandato. Como lidar com esses prefeitos que já viriam, por assim dizer, com esses vícios, essas sequelas de um modelo que vocês não adotam, não querem que prepondere no Maranhão? Ô Madeira, nós não temos pressa. O Partido Missão é um partido conectado com jovens, pessoas que querem mudança. Nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, Renan Santos presidente, por isso que ele está lá com mais de 10% dos votos. E entre os jovens de 25 a 35 anos, ele está lá com 36% das intenções de voto. Pessoas que já entenderam que a gente precisa fazer uma mudança e essa mudança não virá com esses quadros que estão aí hoje. A proposta do Partido Missão é realmente uma ruptura. E se você é do Maranhão, entende essa mensagem, você que está no interior do nosso estado, entenda, só quem está propondo uma ruptura com esse jeito de se fazer política no Maranhão somos nós do Partido Missão, Legenda 14. Há uma frase do Missão, acho que do André, acho que também do Renan, que é uma frase que diz assim: prendeu, matou. Sim. Né? É uma frase dura, sobretudo se levar em consideração, digamos assim, o aspecto cristão do Brasil, que tem uma população majoritariamente cristã ou católica, enfim, mas com sentimento muito arraigado na Bíblia. Não é muito forte isso? Prendeu, matou? Como é que se poderia explicar isto? O André, que falou ainda há pouco aqui, com tanto entusiasmo da sua fé, da crença, como é que se traduz isto de uma maneira que o nosso ouvinte, assistente, possa entender o que significa isto? Olha, que bom a gente poder falar sobre isso, né? Porque essas coisas não são antagônicas. A regra do prendeu matou, ela quer, com clareza, libertar as comunidades que estão hoje prisioneiras do crime organizado, de facções que tomaram aquele território e acham que ali é uma propriedade deles. Agora, nessa questão da minha fé, entra a questão do cuidado, que é a desfavelização. A desfavelização, Madeira, de fato, ela é uma bela oportunidade para resolver o problema das periferias, das favelas, das comunidades. E só quem está falando sobre isso somos nós do Partido Missão. Só minha proposta para o governo do Estado quer desfavelizar, acabar com as favelas. E acabar com as favelas é entregar dignidade para você que mora na favela. É entregar o documento da sua propriedade, entregar acesso a crédito para você poder fazer as melhoras da sua moradia para, de fato, virar uma casa. Já pensou você com o documento da sua casa? Com o seu imóvel entrando no mercado formal da nossa cidade? Já pensou as ruas do bairro que você mora abertas, tendo acesso de serviços públicos? E agora, esse lado do cuidado da minha fé, eu vou até apresentar para você uma coisa que está na minha cabeça, no meu coração, quanto à minha fé, e eu vou propor isso para quem é de uma comunidade de fé também. Eu acredito que a gente precisa fazer um tempo de jejum no nosso estado. Jejum e oração mesmo. Um planejamento com pelo menos 24 horas de jejum e oração para que os nossos jovens saiam do crime organizado antes disso acontecer, porque isso vai acontecer. Renan Santos será vitorioso e a pauta é uma pauta nacional. As pessoas não aguentam mais viver oprimidas pelo crime organizado. E aí cabe a nós que vivemos uma comunidade de fé, que entendemos a importância de colocar sempre o Senhor à frente de tudo, também nos posicionarmos para que eles enxerguem isso antes de acontecer tudo isso. Eles podem hoje sair desse caminho do crime organizado. Hoje eles podem tomar essas decisões, percebendo o caminho que está chegando. Porque a gente precisa lembrar, e a Bíblia fala sobre isso, você precisa lembrar de onde você caiu para recomeçar. Está lá no livro de Apocalipse. Você que está no crime organizado, você precisa lembrar onde foi que começou a ficar essa loucura que está hoje. Porque o crime organizado, quando começou, ele começou por uma pauta de respeito aos direitos humanos dentro dos presídios. Essa era a pauta deles. Quando foi que eles viraram donos de território? Quando foi que eles começaram a oprimir as periferias a ponto daquelas comunidades não conseguirem nem ter acesso a Uber, acesso aos correios, acesso aos serviços públicos? Quando foi que isso começou a acontecer? Nós vamos libertar aquelas famílias. Agora, tenham cuidado com quem está lá, mas eles precisam entender que eles precisam abandonar esse tempo. E cabe sim ao joelho do crente orar, se consagrar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus toque o coração deles para que eles saiam desse caminho antes que eles morram. Essa é a verdade. Sistema de segurança. Como estruturar o sistema de segurança do Estado do Maranhão para viver esse momento, quer dizer, enfrentar essas facções que estão hoje instaladas em bairros, em municípios, em cidades pequenas e dominando efetivamente a sociedade, comprometendo o bem-estar, a segurança das pessoas. Que aparelho de segurança o André Luiz pretende montar no Maranhão? A polícia do Maranhão, Madeira, ela está preparada hoje para acabar com o crime organizado. Não é amanhã, não, é hoje. É só soltar. E a evidência disso é que quando acontece um crime de comoção pública, você vai lembrar do caso daquela mãe que morreu com seu filho de 4 anos na cidade de São João Batista, que virou um crime de comoção pública, começou a manchar a imagem do governador,
Aí ele liberou a COSAR para ir lá resolver. Entrar ou para prender ou para matar. Ele já coloca em prática o prendeu matou quando está em xeque a imagem dele. Não cuidado com o povo. Recentemente teve a morte de uma criança aqui no município de São José de Ribamar com indícios também de envolvimento do crime organizado. E eu não vi esse aparato policial ser solto para cumprir o esclarecimento desse crime. Então o Maranhão ele funciona assim. Quando a imagem do governador está em choque, está em xeque, né, está em risco, ele solta a polícia militar para resolver o problema. E a polícia militar pode, hoje. Agora, o plano é colocar as coisas no lugar. Porque até a polícia militar, lamentavelmente, está sendo envolvida, não por causa da polícia, por causa do caminho da política do nosso Estado. É esse sistema que também está colocando nossos policiais com a moral baixa e dentro desse sistema. Porque o caminho de crescer nas suas patentes, de ser reconhecido dentro da corporação, deixou de ser o êxito do policial, deixou de ser a bravura, deixou de ser o merecimento e virou o contato do WhatsApp, virou as referências, os acordos. Então a gente quer fazer com que a polícia volte a ser uma polícia ostensiva e preventiva. E essa é a solução na base, porque o que resolve a vida das comunidades é a ronda ostensiva que roda de rua em rua. Presença efetiva do aparato militar da polícia. E a preventiva é abordar, entender o que está acontecendo ali, quem está nesse carro, o que está acontecendo. E a premiação, o merecimento, será para esses policiais, com bravura. Quem que descobriu aquele cativeiro, quem é o policial que evitou um assalto, quem é a inteligência da polícia penal que descobriu uma organização criminosa querendo estourar esses carros, o carro forte que foi estourado recentemente. Sim. Eu tenho certeza que a polícia penal do nosso estado tem a possibilidade de hoje, pelo que foi preso em Campinas, e conexão com a polícia penal lá de São Paulo, descobrir as ligações dele e prender todos envolvidos nisso. A polícia pode hoje, mas essa é uma pauta do governo do estado? Essa é uma prioridade? Nós, do Partido Missão, estamos colocando como plano nacional prioridade número 1 a segurança pública, né? E para nós o planejamento é ronda ostensiva, preventiva e as nomeações e o crescimento dentro da carreira por meio do merecimento. Quem mais estiver na rua... Critério essencialmente técnico. Essencialmente técnico. Nada de coligações com acordos políticos, a gente quer mudar esse caminho. Mudando ligeiramente de assunto, industrialização. O Maranhão teria vocação para a industrialização? Que setores da indústria o André Luiz acha que o Maranhão deveria avançar? Sistema portuário, agronegócio? Como é que André vê, eventualmente, o processo de industrialização do Maranhão? É possível, é necessário? O Maranhão tem essa vocação ou não é vocacionado para a industrialização? É vocacionado sim. A questão dos portos não é uma das prioridades, porque a gente quer, de fato, fazer com que o produto que passa pelas nossas estradas ele se desenvolva aqui. A vida do Renan Santos para o nosso estado mostrou uma simetria interessante sobre o Maranhão, Balsas, mas também quando ele visitou o Mato Grosso, a região lá de Lucas do Rio Verde, e mostrou que eles já estão na terceira etapa da industrialização. Eles são uma região forte no agro, começaram aquela primeira indústria, o exemplo do que está acontecendo lá em Imperatriz com a Ipasa, fazendo biomassa, né, biodiesel, aquela primeira extração do grão da soja, e nós paramos nisso. O Renan Santos mostrou lá em Lucas do Rio Verde que aquele governo está incentivando e já está construindo a terceira cadeia, que são marcas, brandings, em volta daqueles produtos, colocando rótulo, fazendo de fato óleo, fazendo de fato alguns produtos, que aí você começa a ter uma linha de produto manufaturado para vender com maior valor agregado. Então, esse é o projeto que nós queremos fazer aqui no nosso estado. Ao invés de nos acostumarmos com esse material só passando pelas nossas estradas para entrar no porto e ir parar na China, fazer com que ele passe aqui sendo industrializado. E também passa pela verticalização da produção, né? Muitos produtos do nosso estado, a gente não consegue ainda aproveitar o máximo dele, né? Muito porque a gente percebe que os pequenos produtores não conseguiram se conectar por meio de cooperativas, né? A gente precisa trazer o exemplo de cooperativas que deram certo, principalmente as do sul do nosso estado, do sul do país, porque existe uma preocupação com cooperativas, mas elas são o melhor caminho para fazer pequenos produtores começarem a se juntar e verticalizar sua produção. Quem trabalha com corte do gado precisa conectar para vender também o couro, vender os insumos, começar a vender todo o produto daquele abate para alavancar cada vez mais o seu faturamento. Nesse contexto, a Secretaria de Indústria e Comércio seria
pauta, ela seria necessária? Faria sentido ter uma Secretaria de Indústria e Comércio ou ela não faria sentido? Teria uma reformulação? Não, ela será uma das coroas da nossa gestão. Eu quero unificar ela junto com a Secretaria de Abastecimento e de Agricultura Familiar. Porque essa é uma das ideias do Partido Missão. A gente não está querendo inventar a roda, viu, Madeira? De verdade. A gente está querendo olhar o que deu certo aqui e dar o próximo passo. Porque o que a gente percebe é que as ações que dão certo no nosso estado, elas param, porque elas não estão conectadas com as outras. Olha que interessante. A Secretaria de Agricultura Familiar coloca nos municípios um projeto chamado Mais DH, desenvolvido por Flávio Dino. E é bom. Faz com que municípios como Belágua, que estava nas últimas posições de DH do nosso estado, salte das últimas para a 8ª, como ela está agora, por meio desse programa da agricultura familiar, Mais DH. Porém, se essa secretaria tivesse conectada com a Secretaria de Indústria e Comércio, o que ela faria agora? Ela começaria a colocar essas famílias para começar a vender o seu excedente por meio de uma cooperativa e começar a colocar esse produto industrializado. Começar a colocar esse produto para comercializar. É a Secretaria de Indústria e Comércio que vai abrir oportunidade para levar esse produto que excedeu a produção para o sustento daquela família, para servir, por exemplo, nas mesas de quem vem para visitar os Lençóis Maranhenses. Já pensou um selo verde nas mesas? As pessoas sabendo que estão comendo aquele arroz produzido em Araioses, estão comendo aquele gado produzido na região de Belágua, aquela farinha. Então, as pessoas elas se encantam com isso. Elas querem perceber que o que elas estão produzindo ali está ajudando a alimentar famílias no Maranhão. E cabe à a Secretaria de Indústria e Comércio fazer essa ligação entre quem começou a produzir para sua subsistência, que pode se conectar por meio de cooperativas e começar a se tornar um industrial, um comerciante mesmo, para crescer e dar esse próximo passo do desenvolvimento econômico. Riqueza dos portos do Maranhão, mineração, enfim, Alumar, como é que a gente transforma em renda para os maranhenses esses diversos ativos, quer dizer, Alumar, Vale, os portos, como é que se junta isso, se dialoga com isto para fazer com que isto se transforme em renda para o Maranhão? Qual é o olhar do Partido Missão, qual é o olhar do André Luiz? O olhar é continuar abrindo possibilidade de crescimento para aquela região. Hoje tem um grupo querendo investir 3,6 bilhões de reais para a construção do nosso quarto porto, que é o Complexo Portuário do Maranhão, lá na ilha de Itauamirim, com a previsão de geração de 6 mil postos de emprego. E, por incrível que pareça, o Maranhão, com 46% da população vivendo na pobreza e 12% na extrema pobreza, tem pessoas aqui no Maranhão lutando contra a instalação desse novo porto. É uma loucura, né? Então, ao mesmo tempo que você precisa incentivar que eles continuem desenvolvendo, por isso que eu falei que essa não é uma das prioridades, porque, de fato, ela não vai ser a geração de empregos conectados com a indústria. O que nós acreditamos é a indústria da transformação. O minério que sai pelas nossas estradas, e eu vou falar um sonho para colocar um sonho no seu coração. Já pensou esse minério que sai da Alumar começar a ser peças que a gente pode fabricar aqui no nosso estado? É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente está pensando. Não só alumínio, mas o próprio minério de ferro, né? Porque hoje os foguetes, a maioria já são de aço mesmo. Alcântara está lá. Precisa só ser uma base de lançamento ou a gente pode começar a produzir aqui os foguetes que serão lançados lá no futuro? Nós, como governo do estado, precisamos pensar o Maranhão para daqui a 30, 40, 50 anos. A gente precisa pensar e ter planejamento de longo prazo. Hoje pode parecer uma loucura falar, o André está falando de fabricar foguete em Alcântara, mas daqui a 20 anos pode ser que não seja. Mas as decisões são tomadas agora. Perfeito. O Maranhão é um estado de paradoxo. É um estado rico, é um estado pobre. Por que o Maranhão ainda continua sendo, aos olhos de muito, um estado pobre? Tem solução? Tem. A gente precisa eliminar toda a classe política do Maranhão. Toda ela tem que ser jogada fora. Nosso Maranhão está preso no meio de parasitas que não querem fazer o estado dar certo. Se hoje acabar com todos os políticos, tirar todos, o Maranhão dá certo. É só tirar todos. Fazer uma higienização política. Não tem outro caminho. Porque eles não querem que dê certo, Madeira. E só quem tem coragem de falar isso somos nós, Partido Missão. Essa é uma verdade. Eles não querem fazer o Maranhão dar certo. Eles não têm esse plano, eles não sonham com isso. E a evidência disso é que os que concorrem comigo nesse pleito nem apresentaram um plano de ajuste fiscal para fazer o Estado economizar e sobrar mais para investimento. Eles não querem investir. Eles querem continuar pedindo dinheiro para Brasília. Eles não querem fazer o Maranhão dar certo. A pobreza, ela sustenta esse jeito de governar o Maranhão. O Maranhão, sendo um estado pobre, grande parte da sua população sobrevive dos programas sociais. Como é que André Luiz, o Missão, enfim, olha para os programas sociais que estão estruturados aí há muitos governos, sobretudo dos governos do PT?
Esses programas sociais são necessários, eles precisam manter, precisam ser reformulados, é preciso ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Qual é o olhar do André Luiz sobre os programas sociais existentes? O meu olhar é o olhar da minha vivência. E eu sou grato a Deus pela oportunidade de falar com as pessoas e conectar com elas por meio desse bate-papo. Eu sou membro de uma família que precisou de cesta básica da nossa igreja, de uma comunidade, durante algum tempo. Mas a minha mãe nunca deixou que a cesta básica virasse algo como se fosse um direito adquirido. Minha mãe sempre teve essa ideia de que é por um tempo de desemprego. Começou a trabalhar, começou a se desenvolver, a gente precisa deixar para a família mais carente da comunidade. Aqui no Maranhão, lamentavelmente, as pessoas começaram a colocar o Bolsa Família como um direito adquirido. Então, algumas pessoas começaram até a arrumar um bico para trabalhar 2, 3 dias por semana para completar a sua renda com o Bolsa Família. O que eu quero é que o Maranhão se transforme numa cidade, por exemplo, igual Pomerode, de Santa Catarina, que hoje é uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, e o Bolsa Família tem 150 pessoas dependentes do Bolsa Família. Porque é um estado que desenvolveu um município que desenvolveu tanto a sua economia, que o Bolsa Família ficou em desuso. Eu não quero acabar com o Bolsa Família, eu dependi dele também. Jamais eu teria coragem de acabar. Mas eu vou falar com você, maranhense, que me ouve, que a gente pode crescer e se desenvolver por meio do trabalho, a ponto do Bolsa Família ficar lá. Ó. Não, eu não preciso. E isso vai acontecer não é com o emprego do comércio. O comércio é importantíssimo, mas o emprego que muda a vida das pessoas é o emprego da indústria, que paga mais de 4, 5 mil reais, possibilidade de crescer, de se desenvolver, de fazer uma faculdade e juntando aquela renda ali, ter uma renda familiar de mais de 10, 15 mil reais. Isso que vai mudar a vida do nosso povo e é isso que eu vou lutar, para industrializar o nosso Estado. Por isso que o nosso lema é moralização, no sentido de varrer a política, e industrialização para fazer o nosso povo se emancipar por meio do trabalho. Muito bem. Um tema bastante interessante é essa questão das estruturas administrativas dos governos que estão aí, dos governos que estiveram anteriormente. Nessas estruturas político-administrativas que estão estruturadas ou consolidadas, historicamente consolidadas, André, que órgão, que despesas o André Luiz tiraria desses modelos que estão aí há um longo tempo? Algum órgão específico, e esse órgão eu não gostaria de ter no meu governo. Essas despesas eu não gostaria de incorporar, queria fazer essas reformulações. Se caberia esse olhar também, Celso. Olha, a nossa proposta é uma mudança de direção do nosso Estado. A gente quer de verdade mudar a direção do nosso Estado. Eu quero aproveitar para me conectar com você. Ouça o que a gente está propondo aqui. Nós, Partido Missão, estamos propondo uma ruptura com o jeito de se fazer política no nosso Estado. Nós queremos virar esse Estado para quem está querendo trabalhar, produzir e se desenvolver. Para isso, a gente vai precisar eliminar algumas barreiras do nosso Estado. Um exemplo, a Secretaria de Articulação Política, no nosso entendimento, ela não serve para nada. Ela é um cabide de emprego no nosso Estado. A articulação política do Partido Missão, da minha proposta, acontecerá dentro do projeto que sair vitorioso. O projeto que sair vitorioso deveria ser sempre assim, sabe, Madeira? O projeto que sair vitorioso da urna, ele precisa ser um projeto aprovado também na Assembleia Legislativa. Eu não preciso ficar o tempo todo tentando ter uma base governista. Eu preciso ter apoio para aprovar os projetos que foi vencido nas urnas, à medida que esses projetos vão avançando nas casas lá dentro. Então, a Secretaria de Articulação Política, eu quero eliminar, porque para nós ela só serve como cabide. Então, é um órgão que seria eliminado. Eu quero eliminar. Essa despesa, naturalmente, com essa secretaria sairia. E outras frentes também, principalmente na questão das licenças do nosso Estado, né? A gente vai ficar até quando esperando essas licenças para poder explorar o petróleo na margem equatorial? O Maranhão está assistindo as Guianas levando o nosso petróleo lá de Canudinho. E a gente precisa tirar essas barreiras que estão travando o nosso Estado. E tem apoio do ICMBio, lamentável, que é um órgão federal que poderia estar ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, mas está lá lutando para fazer mais uma reserva, está o Amirim, não faz sentido, para travar a vinda do nosso quarto porto. Está também atrapalhando a questão das nossas autorizações. Está atrapalhando hoje o investimento de 70 bilhões para a reforma da estrada de ferro Carajás. Então essas entidades servem para quê? Será que eles estão preocupados com o nosso povo lá com 12% na extrema pobreza? Relacionamento do governo André Luiz com a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Como é que vocês conseguiriam, pretendem conversar, dialogar, digamos assim, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, como é que se daria esse diálogo? O diálogo ele vai acontecer dentro do projeto aprovado. Nós, do Partido Missão, acreditamos que o Poder Executivo acabou passando dos limites. O Legislativo ele acabou ultrapassando as barreiras da função deles, colocando o Executivo de joelhos.
O projeto que sai vitorioso das urnas, ele precisa ser executado, Madeira. E a população vai lembrar o jeito do Partido Missão de fazer política lá desde a época do MBL. O impeachment de Dilma Rousseff, quem organizou foi a turma do MBL. E essa turma que se tornou a liderança dentro do Partido Missão. Lá, a Operação Minerva mostrou o jeito de se fazer política. O projeto aprovado, na época, era o impeachment de Dilma. Os deputados tinham que dar o avanço dele nas casas. E a Operação Minerva e outras operações do nosso grupo político forçavam e colocavam pressão e colocavam a luz da opinião pública sobre a opinião desses deputados, a ponto do projeto avançar na casa. Nós até no meio do caminho acabamos recuando com o projeto, adequando aos projetos de outros juristas da época, porque a gente não estava muito preocupado em falar que esse projeto é meu ou esse projeto não é meu. A gente queria que fosse aprovado o impeachment de Dilma e foi aprovado. Quem organizou isso e orquestrou foi a nossa militância, foi o nosso jeito de fazer política. E a gente vai governar do mesmo jeito. Muito com bem. clareza, a gente vai governar com um projeto aprovado. E deveria ser sempre assim, Madeira. O que aconteceu foi que a gente mudou. O Partido Missão está propondo um caminho de lei e ordem. É um choque mesmo. É regra. O projeto que tem que ser executado é o projeto executivo aprovado nas urnas. O projeto aprovado nas urnas tem que ser executado. O legislativo não pode embarrear, não pode ficar embarrigando, não pode botar dificuldade. E eu quero até aproveitar para falar uma barreira que já foi colocada aqui para o Partido Missão hoje, que eu fui lá dar uma cobrança para ver onde estava o projeto de ajuste fiscal do nosso Estado, porque nós não estamos esperando vencer para governar esse Estado, nós já estamos governando por meio de medidas. E o projeto foi embarrigado lá porque precisa das assinaturas, que poderia ser feito ao longo do avançar do projeto, a gente sabe disso. Mas eles falaram lá, colocaram algumas regras que precisa ter apoio popular, e o Partido Missão tem apoio popular, e nós já estamos construindo isso, na próxima semana vamos voltar com o projeto lá. Junto à Assembleia Legislativa, já nesse momento? Já nesse momento, então é pressão em cima da Assembleia Legislativa para poder avançar o ajuste fiscal, porque se os meus concorrentes aqui, tanto o Bright, como o Elias Brandão, como o Felipe Camarão, se eles quisessem de fato fazer esse Estado dar certo, eles já tinham protocolado isso, porque não tem dinheiro. Todas as promessas que eles estão fazendo aí são promessas vazias, que dependem do dinheiro que vem de outros estados, tá bom? Só quem está querendo de fato resolver o problema somos nós, Partido Missão. E o protocolo do ajuste fiscal do nosso estado e a minha luta para já aprovar isso antes do pleito evidencia isso. E as pessoas vão se conectar com isso, porque aqui a gente está falando a verdade, a gente está vindo para governar esse estado e para governar a gente precisa cortar na carne. E cortar na carne do governo é acabar com diminuir a despesa. Não tem como diminuir a despesa se não fizer um ajuste fiscal da nossa máquina. E é o que a gente está propondo, é o que a gente vai avançar para fazer... Desequilíbrio, né? Não tem como. Muito bem. Estamos aqui conversando com André Luiz, o Cláusula Livre aqui do Partido Missão, essa jornada aqui que ele aponta de alguns encaminhamentos do que ele pretende fazer enquanto governador do estado do Maranhão. André Luiz, é tradicional os governantes, prefeitos municipais, governadores, até presidente da República, ao assumir os seus mandatos, estabelecerem algumas medidas emergenciais ou medidas de destaque para os seus primeiros dias de governo. André Luiz já teria as medidas, algumas de impacto, digamos assim, para os 100 primeiros dias do governo? Já teria pensado em algo que pudesse dar as primeiras medidas? Deixar a marca da gestão? Sim, a marca da gestão está conectada com essa pauta de desenvolver cada município. Renan Santos veio para cá, para o nosso estado, rodou as estradas, inclusive ele voltará para cá dia 6 de setembro, estará conosco no Congresso do Partido Missão, que vai acontecer lá no Rio Poti Hotel. Então prepare-se, fique atento às informações, participe. Renan Santos estará na nossa ilha de São Luís novamente. E ele mostrou a calamidade pública que estão nossas estradas. No tour dele aqui, ele deixou 7 pneus furados no meio do caminho. Então, as estradas, elas têm que ser a prioridade da nossa gestão. Mas a realidade está explícita no nosso plano de governo, é que não vai dar para fazer todas as reformas dessas estradas em 4 anos. Porque está terrível mesmo. O governo ele vai passar por um planejamento de executar as que são do governo, mas também pressionar a federação para que aconteça a reforma dessas estradas, e o nosso compromisso é fazer elas com concreto, porque já está provado que com concreto a durabilidade é de 20 a 30 anos. E só a construção de estradas em concreto vai abrir margem para a gente começar a arrumar as outras, porque o que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente arruma uma estrada, quando vai olhar já está toda esburacada de novo, está fazendo a outra, voltou para trás, está tudo quebrado de novo. É por isso que o estado do Maranhão hoje está com as estradas todas destruídas. Então a gente tem um planejamento para a reforma dessas estradas, mas mais uma vez eu volto do início. Parte do ajuste fiscal. Por isso que essa é a prioridade do nosso governo. E nós não estamos esperando assumir
para avançar com essa pauta. Nós já estamos avançando com ela hoje. Muito bem. Hoje. Infraestrutura e estrada seria uma prioridade. Educação e saúde, que são pautas tradicionais. Como é que André Luiz olha a saúde e a educação do Maranhão no momento atual? Madeira, a saúde, a nossa proposta é uma leitura um pouco diferente e pelo que eu vi do plano de governo dos que concorrem comigo, eles não estão preocupados com isso. A gente quer voltar ao que causa doenças. Por exemplo, vigilância em saúde. É uma pauta que os governantes não estão preocupados com isso, porque existe uma agenda quase que de deixa rolar essa doença, porque a gente acaba tendo mais retorno do governo, de recursos que vêm para cá, quando tem mais pessoas internadas. Parece que isso está acontecendo no nosso estado. Porque medidas práticas de colocar, por exemplo, cloro em medidas preventivas de saúde. Porque, por exemplo, no nosso estado, 8.115 crianças foram internadas no ano de 2025 por diarreia. Olha que coisa. Você sabia que no sul do país, a diarreia lá em Santa Catarina aparece na 4ª posição de internações? O número é quase pífio. Por que o Maranhão e as crianças de 0 a 12 anos? Para você ter ideia a discrepância, o próximo é infecções pulmonares, que está com acho que 1.000 e pouco, 1.600 casos. Então a maioria das internações das nossas crianças hoje é por causa de diarreia. Ó, você, mãezinha que está me ouvindo aqui, ó, saiba que seu filho só foi parar no hospital porque você está bebendo uma água que não é tratada. E o tratamento, às vezes, é o cloro, que é simples, é barato. Mas não existe uma vigilância em saúde. Nesse contexto da água, a CAEMA permaneceria no governo de André Luiz como empresa estatal cuidando da água ou haveria um processo semelhante de São Paulo, da Sabesp, de fazer privatização? Não, a CAEMA não será privatizada. Isso é uma pauta que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Como que um partido que é de direita está falando de não privatizar? Vamos lá. Não tem como imaginar implantar no nosso estado a lei de responsabilidade gerencial que vai colocar metas claras para os prefeitos entregarem de saneamento básico, sem entender que esses prefeitos não sabem nem como fazer isso. Vai precisar de um órgão governamental para executar essas obras. Então a CAEMA será reestruturada, esse grupo político que está lá desde 2005 será todo afastado dessa nova gestão, todos que estão lá, todos vão ser afastados. Nenhum vai ficar. Porque eles não perseguem entrega, eles não perseguem o crescimento. Já faz 11 anos que os números são os mesmos. Aqui na cidade de São Luís, 46,85% da população tem acesso à rede de esgoto. Esse esgoto, só 16% é tratado. Só 16% é tratado. Onde que está parando esse outro esgoto? O Araçagi, olha, eu vou dar uma segurada aqui, porque eu percebo que não é uma política de Estado. E o que vai ficar evidente nesse bate-papo nosso como é importante a lei de responsabilidade gerencial, Madeira. Porque sem pressão, sem metas, os prefeitos não entregam. O governo não persegue o que não é cobrado. Existe uma simetria entre o desenvolvimento da saúde, da educação no Estado, porque a educação ela só recebe recursos se ela entregar. Agora, saneamento básico não tem pressão nenhuma. É por isso que tem 11 anos que está do mesmo jeito aqui, ó. E o Eduardo Brade foi presidente da CAEMA de 2005 a 2006. E o mesmo grupo administra ela desde 2015. Esse grupo precisa ser afastado hoje da CAEMA. Toda essa turma tem que ser afastada. É mais do que um asfalto que foi feito e de repente ela vem quebrando tudo que deixa o povo de São Luís bravo. É não resolver a questão do saneamento básico. Não ter metas de entrega. Quem não tem meta para entrega qualquer coisa, faz um show e engana todo mundo no final do pleito. A lei de responsabilidade gerencial vai colocar metas para se desenvolver e a CAEMA vai ser um braço amigo de você, prefeito, para fazer as entregas que o nosso estado precisa. Duas secretarias ou dois serviços públicos, enfim, que não ainda talvez encontraram a prioridade adequada nos últimos governos. Cultura, turismo. E o Maranhão tem uma vocação cultural imensa, tradição cultural, vários eventos culturais em todo o estado e tem uma vocação turística por excelência. Vários pontos turísticos, os Lençóis, Chapada das Mesas, São Luís mesmo. Como é que o Missão olha esses dois setores, cultura e turismo, para fazê-los como ativos econômicos, fazer a economia do Maranhão crescer? Madeira, eu quero aproveitar para falar para você, ó, vote 14, vote André Luiz, Partido Missão, para mudar o jeito de se fazer política no nosso estado. A Secretaria de Turismo e de Cultura, elas têm que andar de mão dadas, porque uma coisa vai puxando a outra. O turismo, ele expõe a nossa cultura. A cultura ela precisa ser disseminada por meio do que ela faz fora dos calendários. Porque, por exemplo, em Salvador, você vai o tempo todo em Salvador, no Pelourinho, naquela região,
tem atividade cultural acontecendo, conectando com as pessoas e instigando o nosso povo que visita aquela região a vir para o carnaval. A gente precisa colocar um calendário para apresentar os ensaios do boi que acontece no nosso estado, apresentar também cacuriá, apresentar até a radiola de alguns municípios do nosso estado. Colocar isso no calendário, conectado com o turismo, para que o turista que venha para cá no mês de agosto perceba que ele pode visitar, por exemplo, o Boi de Morros, o ensaio do Boi de Morros. Ele precisa visitar aqui no mês de agosto e visitar aquele ensaio conectado por uma agenda cultural e ficar com vontade de vir para o São João, porque passou e não veio. E aí no ano que vem ele volta para o São João. Então a gente precisa olhar cada potencialidade dos nossos municípios e olhar o que acontece de cultural aí para a gente fomentar e colocar no calendário anual para apresentar para a nossa sociedade, para as pessoas quando vierem para cá entenderem que existe atividade cultural acontecendo nos nossos municípios, para levar o turista para lá também. Uma coisa que eu vi na internet, eu vim falando bastante sobre isso também, Madeira, que pode parecer pouco, mas tem um grande potencial. Eu vi um casal fazendo farinha, e é muito legal ver a produção da farinha. Eu tenho certeza que tem turistas que querem ir lá assistir a produção da farinha e degustar aquela farinha torradinha na hora quentinha, que é bem melhor do que quando você compra ela já fria. É o cultural isso também. Não pode ser turístico? Em Gramado eles têm um circuito turístico na zona rural que apresentam várias produções de vinho, de queijo, enfim. Acho que é um caminho bastante interessante, né? Como experiência, é o turismo de experiência que eles difundem muito bem aí. Exato. Dos seus adversários hoje, André, tem algum deles que você teria, digamos assim, uma rejeição maior para eventualmente apoiar, caso você não se eleja no primeiro turno, vá para um segundo turno? Um outro candidato tem alguma afinidade com um desses candidatos? Como é que é a sua visão desses candidatos que estão postos, que estão disputando consigo o cargo de governador do estado? Madeira não tem afinidade com nenhum deles, porque nenhum deles está proposto a romper. Só quem está propondo o rompimento mesmo, com o jeito de fazer política no Maranhão, somos nós, Partido Missão. Não existe. O que nós estamos fazendo aqui é único. E uma evidência que as pessoas querem uma mudança, e o Laésio está enganado. Laésio, você está enganado. O Som das Ruas que clama por mudança quer o Partido Missão, o Renan Santos, Legenda 14, não quer Eduardo Braide. O Eduardo Braide vai ter que explicar aquele Clio cheio de dinheiro. Ele faz parte dessa oligarquia também, é primo do Orleans. Olha que lamentável. Mas eu quero deixar bem claro, uma que de jeito nenhum, é essa do Orleans Brandão e a família dele. Isso aí é uma coisa assim lamentável. Hoje é o nosso noticiário. Acho que se nós não chegamos no fundo do poço, estamos muito perto. Colocado como governador, como líder de uma organização criminosa, de acordo com a Polícia Federal, as investigações ainda vão acontecer, mas já foi publicitado. E o que faz com uma imagem? Já era, acabou. A imagem está rodando aí, Brasil inteiro. Líder de uma organização criminosa, seu sobrinho afastado do TCE por obstrução de justiça no caso de um assassinato. Um governador envolvido com um assassinato, um corpo no chão, a pessoa que matou lá também. Olha que coisa. Felipe Camarão que colocou ele no cargo, né? Ele era funcionário lotado, né, na Secretaria de Educação. Um assassino. Lotado por Felipe Camarão. Tá todo mundo junto, essa turma aí, ó. Tá todo mundo aí nesse rolo aí, ó. Nós estamos fora desse negócio e propondo um novo jeito de se fazer política no nosso estado. Quem quiser continuar com essas oligarquias que dividem o poder, que pulam um do barco pro outro como se fosse a coisa mais simples, de esquerda para direita, muda toda hora, porque para eles é a mesma coisa, continue com eles. Nós estamos nos conectando com novas pessoas, com um novo jeito de fazer política. E a evidência disso, que existe esse clamor, é que a minha participação no debate da Band conectou muitas pessoas, né? Muitas pessoas entenderam o que a gente está falando lá e elas estão se conectando. Então, vamos moralizar e industrializar o Maranhão por meio de um novo projeto. O Renan Santos tem compreendido bem o Maranhão enquanto realidade política? O que ele tem conversado com o Missão no Maranhão, nesse projeto que você já falou aqui no início, que está articulado nacional com o local, regional, enfim? O Renan Santos é um entusiasta do sucesso do Maranhão. Ele escolheu o Maranhão para falar. Ele escolheu o Maranhão para fazer dar certo, porque ele fez uma leitura e é verdade. O Maranhão é um exemplo do Brasil. Quem resolveu o Maranhão resolve o Brasil inteiro. Ô, Madeira, 78% dos shows pagos com dinheiro público foi feito no Nordeste. Isso é um problema no Nordeste. E quem começou a falar sobre isso foi Renan Santos. Renan Santos está pautando a política do Brasil. Ele começou a falar que é um escândalo um prefeito pagar um show de 380 milhões de reais para a Melody no município de Grajaú, que não tem saneamento básico. Aí a artista vem, leva o dinheiro da cidade e as pessoas voltam enganadas naquele prefeito que não fez uma boa gestão. Quem pautou isso foi Renan Santos.
E aí agora tem estudos mostrando que, de fato, 78% dos shows pagos com dinheiro público está acontecendo aqui no Nordeste. Então o Renan Santos escolheu o Maranhão para colocar como evidência e, graças a Deus, me encontrou aqui conectado com as ideias do Partido de Missão, porque eu conheço e participei dessa construção, como exemplo para fazer o Maranhão dar certo, o Nordeste dar certo. E se a gente resolver o Maranhão que nós vamos resolver, aí vai servir de exemplo também para os outros estados do Nordeste, a gente vai mudar o jeito de viver do nosso povo aqui. O Missão vai ter candidato nas eleições proporcionais ou tão somente na majoritária? Não, a gente tem para deputados federais, não estaduais e também não para Senado. Mas estão com deputados federais e também, claro, com o governador. Com o governador. Uhum. Nessa jornada que vocês estão enfrentando e rodando, onde tem havido maior sensibilidade no Maranhão? Já foi identificado uma região que está mais sensível a esse discurso, a juventude? Que público vocês estão alcançando mais intensamente, que está reverberando, por assim dizer, a fala, o discurso do Missão? Ô, Madeira, nós estamos espalhados pelo Maranhão inteiro. O que está acontecendo é que, lamentavelmente, como o Estado ele cooptou a questão do êxito financeiro também, de muitas famílias, muitas pessoas estão reféns desses políticos. Eles não podem nem direito postar nas suas redes sociais que apoiam André Luiz e Renan Santos para o nosso Brasil. Porque eles temem algumas pressões, né? Para que eles, até demissões aconteceram, a gente foi noticiado isso recentemente. Então as pessoas querem mudança e aos poucos elas vão perceber que essa mudança não virá com o Eduardo Braide. Não virá. Porque o Braide está cheio de esqueleto no seu armário, do mesmo jeito dos outros. As pessoas vão cada vez mais se conectar com esse discurso que quer romper com tudo isso daí. Por isso que está disseminado em todos os estados, todos os municípios do nosso estado. As pessoas estão entendendo isso. André Luiz, quando adolescente, quando jovem ainda, mais jovem do que já gostava de política ou a política é uma coisa recente na vida do André Luiz? Não, eu já gostava. Eu trabalhava lá na Feirinha da Madrugada do Brás, fazia parte de uma liderança para poder tentar regularizar aqueles trabalhadores, né? Vim de baixo, vim trabalhando lá, vendendo roupa, comprando e vendendo, junto com a minha família, confeccionando, porque o Brás, ele é o polo de distribuição de várias comunidades, né? Várias famílias têm o Brás como ponto de escoamento. E eu era mais um no meio daquela multidão lá, né? Hoje é um ambiente gigante de negócio, mas que ainda carece de políticas públicas. O prefeito de lá, o governador de lá ainda não conseguiu entender que aqueles trabalhadores que estão nas ruas fazem parte daquele ecossistema. Na verdade, são os criadores daquele ecossistema. E eu fazia parte dessa luta para poder regularizar aqueles trabalhadores. Então, quando as pessoas, no debate, eles tentaram me rotular como extrema-direita, né? Não tem como, eu sou negrão da periferia, vim vendendo roupa do Brás, não tem como. Muito bem. As pessoas vão olhando nas nossas redes sociais e eu tô contando a minha história, né? Porque no Maranhão é novidade, né? No Maranhão eu tô aqui desde 2019 e olha que interessante, eu vim para me aposentar, não tava com essa ideia de fato me dedicar, mas a coisa aqui tá tão terrível que a gente precisa pegar para fazer, porque o projeto que pode mudar isso aqui tá conectado com o Renan Santos. A mudança não virá com esses partidos do Centrão conectados com esse jeito de fazer política aqui no estado, não. A mudança virá como a ruptura, e a ruptura vem com Renan Santos e André Luiz aqui para o governo do estado. Vote 14, vote na missão. Muito bem, estamos conversando com o André Luiz, chegando ao final deste episódio do podcast Cláusula Livre. Aqui nós conversamos com gente que inspira a gente. E a conversa aqui com o André Luiz, muito inspiradora. Se essa conversa fez sentido, se outras conversas aqui desse podcast fez sentido para você, compartilhe, divulgue, faça com que nós possamos tocar muitos corações e muitas mentes com histórias inspiradoras. Para nós concluirmos nossa conversa, André Luiz, uma questão que me parece extremamente importante. É possível ao jovem acreditar na política? O que dizer para alguém lá da periferia, lá do Coroadinho, lá do meu bairro de Fátima, que está ouvindo, assistindo esse podcast, esse episódio, ouvindo a sua história, as suas propostas? É possível acreditar na política ou a política é algo para ser esquecido, a política é a barbárie, ou a política é para viver, é para enfrentar? É possível, eu quero convidar você a fazer política conosco. Eu jamais teria coragem de fazer política em qualquer um outro partido que não fosse o Partido Missão. Porque só no Partido Missão eu tenho liberdade de falar o que eu estou falando aqui. Você já viu alguém falando como eu falo? Tem alguém concorrendo comigo ao pleito do Palácio dos Leões com essa liberdade de falar que é contra o crime organizado, que vai falar que vai resolver a questão das nossas favelas? Ô Madeira, contando a minha história, eu mostro para as pessoas. Minha mãe mora no bairro periférico lá de São Paulo, que tem uma posse precária. Luiz Arundina entregou lá naquela região de Pirituba um documento que é uma posse de 100 anos para cativar o povo dependência. Se ela quisesse resolver,
tinha colocado pelo menos uma cláusula lá de 10 anos para não haver a gentrificação de fato, que é importante, né? Não ter documento para vender e depois voltar para a favela. Mas com 30 anos, minha mãe já poderia ter o documento da casa dela. Mas eles não querem resolver as favelas do Brasil. Eles não querem resolver. O pobre, dependente, é a base do governo desse estado. Eles não querem resolver, por isso que eles entregam um peixe, jogam na cabeça da pessoa, jogam no meio da rua, como é feito. Bem na época da Páscoa, né? Lamentável. Então, nós estamos convidando as pessoas para fazer política. E aqui está se conectando pessoas que vêm da sociedade civil organizada, pessoas comuns, que não fariam parte do jeito de se fazer política tradicional. Eu não entro no negócio de compra de voto, não mexo com esse negócio. Se o Partido Missão um dia virar isso, eu não vou fazer parte, eu tenho certeza que não vai acontecer isso com o Partido Missão. Porque nós temos, Madeira, o que nenhum partido tem. Nós temos uma militância ativa que não deixa os políticos fazer loucura. Os partidos, eles não ouvem mais as ruas. O PT, no passado, ouvia, mas depois entrou numa rota de cinismo que ele não está nem aí porque as pessoas falam dele. O Partido Missão ele não consegue andar, por isso que a gente já teve várias lideranças dentro do Partido Missão expulsas por mal feito. Então, dentro do Partido Missão, você pode vir fazer política, participar do que nós estamos construindo aqui, com essa liberdade que a gente está falando aqui, e é a liberdade que vai governar o Maranhão e o Brasil nos próximos anos. Vote no 14, vote no Partido Missão, e você pode também ser o prefeito da sua cidade nos próximos anos. Venha fazer política com a gente no Partido Missão. Muito bem, estamos encerrando aqui o nosso podcast Cláusula Livre, o episódio com André Luiz, candidato a governador ao governo do estado do Maranhão nessa eleição de 2026. Se você quer que outras histórias sejam também aqui contadas, indique pessoas que você possa nos sugerir e acompanhe e compartilhe esse episódio para que nós possamos chegar muito mais longe. Muito obrigado, André Luiz, obrigado, valeu. Valeu.